santificação. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí no capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te tirou da lei do pecado e da morte. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor, e que nessa noite, Senhor, haja arrependimento, que nessa noite nós saiamos daqui, pela graça do Senhor, convictos da nossa condição pecaminosa, convictos da necessidade que nós temos de andar em santidade, convictos da necessidade que nós temos de fugir do pecado, de fugir do mal, de fugir das coisas do diabo, convictos da necessidade que nós temos de ter um padrão, o padrão da santidade do Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Eu acho que eu tenho um problema sério com retorno, eu não consigo me ouvir direito. Puder aumentar só mais um pouquinho, Henrique, para eu não ter que esgoelar aqui. Irmãos queridos e amados, a nossa fé no Senhor é uma fé viva. Graças a Deus por isso. Nós vivemos uma fé viva. Nós vivemos uma fé viva porque nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Um dia o Senhor tocou em você, tocou em mim, com a graça salvífica, nos apontando Jesus como caminho. O Espírito Santo apontou Jesus como caminho para a sua e para a minha vida. O Espírito Santo te regenerou, fez com que você nascesse de novo. Essa justificação te limpou da culpa que havia em mim e você por conta do pecado de Adão. Justificação é justamente isso, a limpeza que Deus em Cristo Jesus fez em nós, da culpa que havia em nós. E santificação é justamente o andar irrepreensível do homem que foi justificado pelo Senhor. O homem que teve esse pecado de Adão, essa mancha da desobediência limpada. Esse homem agora, ele vive num processo de santificação. Santificação não é perfeccionismo. Nós vamos tratar dessa heresia, que eu vou tratar dessa heresia dentro do capítulo 7, que é a heresia do perfeccionismo. Não é. Santidade, um homem santo não é um homem que vive num total perfeccionismo. Isso é heresia. O texto de Paulo fala de uma tensão entre o pecado
e a graça na vida do homem regenerado. O texto não está falando de um homem que não conhece a Cristo. O texto fala de um homem regenerado, que vive uma tensão. Não é assim que acontece? Você vai sair daqui, nós vamos sair daqui da igreja hoje. A tensão continua. Parece que quando você chega aqui na igreja, Deus me perdoa. Pai, me lava com o teu sangue. Parece que o crente, quando acorda no domingo, ele já acorda, santidade. Não é assim? Santidade devia ser diferente, todo dia acordar assim, né? Mas a tensão existe dia após dia. 7 dias por semana, 324, quantos dias tem no ano? 365 dias no ano, até a volta de Cristo. E o interessante é que tem algo que você e eu precisamos entender, que vai resolver muitos problemas nas nossas vidas. Às vezes você ora e diz: Senhor, me liberta de tal pecado, e que esse pecado nunca mais apareça na minha vida. Bom, santificação é a libertação total de um pecado? Uma vez eu vi uma faixa, e diz assim: grande culto de grande cruzada evangelística com ex-bruxo. Depois eu falei, tá. Depois eu vi outra faixa, grande cruzada de milagres com ex-gay. Ou com ex-aquilo, com ex-aquilo outro, com ex-isso, com ex-isso, ex-aquilo. E o povo gosta muito de participar dessas coisas onde tem ex. E nós vamos ver nessa exposição de Romanos, preste atenção, irmãos. Nós vamos ver nessa exposição de Romanos como é que funciona isso. Como é que funciona essa tensão do pecado e da graça? A graça de Jesus aniquilou o pecado da vida do homem, a ponto dele falar que é ex isso ou ex aquilo. O homem até pode dizer: olha, a graça do Senhor me regenerou, e ela me fortalece para que eu não cometa mais isso e não cometa mais aquilo. A doutrina da graça não é o aniquilamento do pecado. A doutrina da graça é o poder do Senhor que nos auxilia pela graça a vencer o pecado. Mas ele continua existindo. O pecado continua existindo. É tanto que Paulo, um homem regenerado, um homem crente, Paulo, um homem crente, ele expõe nesse texto a luta que ele vivia com o pecado. Ele não fala aqui qual é o pecado, mas ele, Paulo, o apóstolo Paulo, tinha uma luta terrível. Vamos lá, vamos trabalhar. Irmãos, quando a gente fala do texto de Romanos, a gente fala do Paulo depois da conversão. Paulo aqui não é o Paulo não convertido, não é o Paulo convertido. Aqui quem está falando é o Paulo que teve um encontro com Jesus lá em Damasco. É o Paulo depois da conversão. É o Paulo que se encontrou com Jesus. Esse Paulo passa pela luta. O livro de Romanos fala do pecado no capítulo 1 ao 3, da salvação do 3 ao 5, e quando ele chega no capítulo 6 ao 8, o livro de Romanos fala da santificação. Então Paulo ele fala no capítulo 1 do estágio pecaminoso do homem, depois Paulo fala da justiça de Deus.
em Cristo Jesus, e agora Paulo vem e fala da santificação. Esse homem que foi justificado pelo Senhor, agora ele pode andar em santidade com Deus. Aí quando chega no capítulo 7, ele fala da liberdade da escravidão da lei. E quando chega no capítulo 7, 14, Paulo fala dos conflitos. Quantos aqui passam por conflitos? Levante a mão. Ou você está totalmente liberto? Pastor, estou totalmente liberto. Estou totalmente liberto da bebida. É? Passa na beira do boteco, entra lá, senta ao lado de um ex-colega seu, daqui a pouco você está enchendo o pote. Você tem uma graça que te auxilia a dizer não. Você tem uma graça que te auxilia a dizer não, mas essa graça, ela não te deixou imune ao pecado, é o que Paulo está dizendo. Paulo destaca aqui uma vida de contradições, ou vou dizer a palavra mais bonita, conflitos. E eu queria falar hoje justamente sobre isso, os conflitos na vida do crente. Primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos aprender desses conflitos que Paulo nos ensina no verso 14 em diante ao 25, a vida cristã não é uma vida perfeccionista. Paulo não está falando do homem que vivia antes da regeneração. Tem pessoas que dizem, eu não vou me batizar não, porque depois do batismo eu não posso pecar. Não é que você não pode pecar, meu filho. A questão do ser humano é muito complexa, porque ele coloca tudo na questão do poder e não poder. Não é a questão do poder. Paulo fala aqui do homem regenerado. O homem convertido. Do homem que luta diariamente contra o pecado. Paulo fala aqui do progresso da santificação. E no progresso da santificação vem essa luta. Então, em primeiro lugar, o evangelho não é uma concepção perfeccionista. No sentido de que você agora não vai errar. Se uma pessoa diga assim, olha, pastor, fui totalmente liberto de tal coisa. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que já está no céu. Pense comigo uma coisa. A volta de Jesus, o que simboliza a volta de Jesus para mim e para você? A volta de Jesus simboliza o quê? O aniquilamento do pecado. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Esse corpo aqui, corruptível, se transformará num corpo glorioso. Aí sim, não vai ter mais nenhum tipo de pecado sobre a minha vida, querendo me influenciar. Mas, no processo da santificação, a gente tem que tomar muito cuidado. O R.C. Sproul fala uma coisa muito fantástica. Ele diz que nós corremos o risco de nos vangloriarmos de uma coisa que ainda não aconteceu, a libertação total do pecado. Isso, por um lado, pode ser uma notícia, puxa vida, pastor, é mesmo? Por outro lado, isso pode te aliviar e muito. Por quê? Porque talvez o evangelho que te passaram é o evangelho que te cobra um perfeccionismo. E não é isso que Paulo está querendo nos cobrar. Paulo vai falar em Filipenses, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. O evangelho não é um estilo de vida perfeccionista, o evangelho é um estilo de vida
onde existe uma graça poderosa do Senhor, existe um homem, e essa graça habilita o homem a dia após dia, progressivamente se santificar. Mas aquele pecado que você cometia lá atrás, ele continua existindo, ele não foi aniquilado ainda. Pastor, eu fui liberto da droga. Ah, foi? Eu quero ver você ficar sozinho no quarto com a droga. Não brinca com o pecado, meu irmão. Pastor, eu fui liberto disso. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, olha, eu não tenho problema com as questões sexuais, eu sou liberto disso. Eu falei, puxa, que legal, hein? Não tem problema com isso mesmo, não vai ter, nunca vai ter problema, não vai ter desejo, você não tem desejo não, você é assexuado. Pastor, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. As pessoas ficam usando termos sem saber o que significa. Nós estamos no estágio de santificação, nós não fomos glorificados ainda. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, nós estamos ainda no processo de santificação. Nesse processo existe uma luta. Nesse processo existe uma luta. Segundo, Paulo diz que a lei é espiritual, no sentido de que a lei, aquela lei do Antigo Testamento é o padrão. Só que Paulo se coloca aqui no versículo 14 como carnal. Por quê? Porque ele não podia atingir a plenitude do padrão. Você, pela graça do Senhor, caminha, estuda a Bíblia, é ministrado pela palavra, ouve um louvor, ora, faz jejum, faz isso, faz aquilo, mas aqui na terra você nunca vai atingir a plenitude do padrão da lei de Deus. Essa plenitude é quando você for glorificado, é quando Jesus voltar. É por isso que a igreja prega pela palavra de Deus a volta de Jesus, porque a volta de Jesus simboliza para nós uma libertação total. Irmãos, por que nós temos que pregar a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus simboliza para mim e para você a libertação total da nossa vida, a libertação total de mim mesmo, porque nós sofremos. É o que o Paulo está dizendo. Paulo está rasgando o coração. Ele não, gente, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, olha, eu estou rasgando aqui meu coração. A volta de Jesus simboliza justamente isso, a libertação total da nossa vida, da nossa herança pecaminosa. E tem pessoas ainda que dizem que não, para que pregar sobre a volta de Jesus Cristo? Bom, se você não acredita na pregação da volta de Jesus, você não acredita que Jesus veio, que você era pecador, que você tinha necessidade de ser regenerado pela graça do Senhor. Se eu negligencio a pregação da volta de Jesus, eu estou negligenciando a doutrina da graça. Porque a graça do Senhor pressupõe justamente isso, o fim, o aniquilamento do corpo dessa morte, desse corpo corruptível, desse corpo inclinado para as coisas do mal. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, estaremos ainda vivendo nessa luta. Quando você for orar, você diz, Senhor, Pai, afasta esse pecado completamente da minha vida. Aniquila, Pai. Manda esse pecado para o inferno. Ele não vai. Ele não vai. Pode orar o dia inteiro, pode ir para o monte. Tem gente que se torna, vou para o monte, vou ficar o dia inteiro orando, queimando lá, para ver se o pecado some, mas o pecado não some. Porque o pecado vai sumir depois da volta de Jesus. O que nós temos que fazer agora é depender completamente da graça do Senhor. Pela graça nós vamos nos arrepender. O que nós temos que fazer agora é vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Isso resolve os nossos problemas. Que você às vezes diz: meu Deus, será que nunca eu vou conseguir me libertar daquilo? Meu Deus, será? Gente, esse negócio me acompanha, eu não vou conseguir me libertar daquilo. Não, se você é um regenerado, de fato você vai lutar contra aquele pecado. O não regenerado, o homem que não é regenerado, ele não tem forças para lutar contra aquele pecado. Mas o homem que é regenerado por Cristo, a força do Senhor vem sobre ele, ele vai lutar contra o pecado. Mas você vai lutar contra o pecado o resto da sua vida. Pastor, não tem uma notícia melhor não? Tem. A graça do Senhor vai te auxiliar. Vai nos auxiliar. Nós vamos lutar contra o pecado o resto da vida. Não existe o aniquilamento do pecado agora. Mas tem umas pregações aí que estão aniquilando. Quer dizer que se o pecado for aniquilado agora, para que Jesus tem que voltar? Jesus não precisa nem voltar. Mas a necessidade da volta de Jesus é justamente por conta do pecado. O crente regenerado pelo Senhor, ele ama a volta de Jesus. Ele ama ouvir sobre a volta de Jesus. Pastor, não tinha uma palavra para afagar mais o meu ego? Não. Não tinha. O crente tem que amar a volta de Jesus. A volta de Jesus simboliza para ele o vencer o corpo dessa morte. O corpo do pecado. Em terceiro lugar, Paulo fala do conflito. No versículo 15, a palavra de Deus diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se Paulo está falando aqui, olha, o homem regenerado, ele detesta o pecado, mas ainda ele peca. Porque se você gosta do pecado é porque você não foi regenerado. Mas se você for regenerado, você vai detestar o pecado, mas ainda assim você pode pecar. Paulo fala aqui do pecado e graça. Só que nesse texto, e em toda a carta de Romanos, Paulo deixa bem claro que o pecado é um hóspede temporário. Ele é um hóspede temporário. Graças a Deus por isso. Existe um triunfo final sobre o pecado. Capítulo 6, versículo 2 ao versículo 14. Eu não vou ler esse texto todo, porque eu vou ler o texto de Romanos. Nem mesmo eu compreendo o contraste que há pecado e graça. Nem mesmo eu compreendo o que acontece comigo. Às vezes eu estou bem, pastor, estou caminhando, estou glorificando, coloquei um hino no meu carro, de repente, puf, pequei. Rapaz, esses dias eu quase, ainda bem que não pequei. Eu estava ali, no Pistão Sul, o meu carro, que está parecendo tem um negócio assim em cima de guardar coisa de criança. Todo mundo reconhece esse carro, né? Aí eu saindo do banco, você sabe aquela quebrada de sair para entrar numa pista? Quando eu estava saindo, Dona Adriana, esposa do pastor André, ela vem e me dá uma buzinada. Por quê? Porque a pessoa que está do outro lado, ela pensa que o carro não vai conseguir desviar, né? Aí buzina. Já pensou se eu tivesse mandado o dedo? Já pensou se eu tivesse feito isso? Como é que eu ia pregar hoje, Adriano? Ainda bem que eu não fiz isso. Eu disse, Senhor. Já pensou? Não, eu já ia começar a pregação hoje, irmãos. Eu queria pedir perdão aqui para a irmã Adriana. Porque ela passou assim, ela pensou que eu ia pegar o carro dela. E quando ela passou por mim, Ah, meu Deus do céu, o conflito. E no versículo 24, Paulo, ele
ele grita o grito da ressurreição: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aqui é um grito da ressurreição futura, que está no capítulo 8, versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Graças a Deus. Aguardamos a redenção do nosso corpo. Quer dizer que Paulo, nessa luta, o homem regenerado, pecado e graça, no meio do caminho ele dá o grito da ressurreição. Aquele grito que diz assim: eu estou nessa guerra hoje aqui, a graça está comigo, graças a Deus. Mas chegará um dia que meu corpo será redimido completamente. Chegará um dia que o meu corpo será redimido completamente. Se eu digo que fui totalmente liberto de um pecado, eu digo que já fui redimido. Eu digo que já estou no céu. Vocês estão entendendo agora a doutrina da graça? Eu digo, irmãos, a graça do Senhor me alcançou, eu fui regenerado, vivia de tal forma, e agora eu tenho forças para lutar contra aquele pecado que dominava a minha vida. Agora ele não me domina mais. Agora a graça do Senhor me auxilia para que eu tenha domínio sobre ele. Mas de vez em quando, lá em Gálatas 5,17, onde fala da luta da carne e do espírito, de vez em quando essa carne, ela está levando. É aqui que Paulo entra no debate. Momentos que a graça prevalece, não que a graça seja fraca, mas porque a natureza pecaminosa permanece em nossas vidas. Momentos que a carne floresce, momentos que a graça sobrepõe. Aquele dia que você acorda e diz: glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O crente poderoso, quando ora, o crente vence na batalha. No outro dia acorda, não consegue nem orar. No outro dia acorda, não consegue nem se ajoelhar, não consegue nem ler a Bíblia. Mas é aí que você precisa entender uma coisa: a graça está contigo. No dia que você está mais eufórico, a graça está contigo. No dia que você está mais debilitado, é isso que Paulo quer nos ensinar, que nessa luta constante, a graça do Senhor vai nos auxiliando. Romanos ensina justamente isso, que o homem que é alcançado pela justiça de Deus, agora ele anda, embora com a natureza pecaminosa, ele anda com a graça, até o dia da glorificação. Ele anda, erra aqui, acerta ali, porque agora a nova vida do Espírito convive na vida dele. Mesmo tendo os sinais do pecado, ele vive uma nova vida no Espírito. O capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: lá no futuro, não haverá condenação para mim, para você hoje, porque embora a gente peque hoje, embora a gente acerte aqui, erre ali, a graça do Senhor vai nos conduzir ao triunfo final,
onde a condenação eterna não vai nos alcançar. O interessante, que teve um camarada que foi dar uma palestra sobre esse texto. Ele usou esse texto de forma tão complicada que eu falei, meu Deus do céu, de onde é que ele extraiu isso? A pessoa teve um problema com a justiça, cometeu um crime, e tal. E ela disse que começou a entrar num processo de oração e de jejum, e disse que os processos sumiram do tribunal. Tinha matado não sei quantas pessoas e o processo dela sumiu, porque ela orou, jejuou e Deus foi lá e queimou o processo. E sabe qual foi o texto que o camarada usou? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu digo, calma aí, de qual condenação tu está falando, meu filho? Da terra ou da eterna? Da eterna você está livre mesmo. Mas existe uma característica do pecado que a gente tem que entender. As consequências dele são vividas nas nossas vidas. Não tem como escapar das consequências do pecado. Tem algumas campanhas que estão prometendo isso, escapar das consequências do pecado. A nova vida no Espírito convive diariamente com os sinais do pecado. E eu queria aqui trazer algumas 5 implicações práticas ao final dessa mensagem. Primeira, cuidado com o perigo da vitória. Cuidado de achar que você, isso aí não me pega mais não. Fui um cara estourado, pastor. Agora, agora não tem isso não, pastor. Bebia muito, pastor. Agora pode colocar uma garrafa de pinga na minha frente que eu cheiro, não acontece nada. O perigo da vitória. A vitória nossa é a glorificação. Pastor, o negócio é o seguinte, eu cheirava uma carreira de cocaína, agora eu olho para ela, eu faço rir da cara dela. Não é assim que tem muitos testemunhos e pregações que falam sobre isso? E Paulo está dizendo nada disso. Segundo, a santificação depende da união entre o remido e o redentor. Se você não teve o ato do Redentor na sua vida, você não vai conseguir se santificar por si mesmo. Vai ser algo complicado. Paulo, sendo um homem justificado, assim como os crentes o são, já vivem uma luta muito grande no processo de santificação. Agora, você imagine alguém que não viveu a regeneração do Senhor, querer buscar o padrão de santidade na sua vida, não vai conseguir. Terceiro, santidade é o padrão da nossa vida, da nossa existência, após o Senhor Jesus. Quarto, como processo, ela não cessa nessa caminhada. Filipenses 3:13 fala justamente sobre isso. Paulo fala, eu prossigo. O padrão que você estabeleceu e você viveu hoje, vai ser um desafio para amanhã, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Isso aí é a alegria do crente. Venci um problema hoje, amanhã vai vir outro. Venceu outro, terça vai vir outro. Venceu de terça, quarta vai vir outro, quinta vai vir outro, e aí vai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus! Por que o crente diz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Porque o crente verdadeiro, ele diz, meu irmão, eu quero que esse corpo seja incorruptível. Meu irmão, eu quero viver para Deus por toda a eternidade, glorificando. Eu não quero ter esse negócio do pecado, que coisa chata. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem logo, papai, vem.
E em último lugar, é uma questão escatológica. Tito, livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. A palavra do Senhor diz algo muito interessante sobre o Paulo que aguarda a bendita vocação. 2,13 diz a palavra do Senhor: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Santificação está envolvida com a questão escatológica da volta de Jesus. Quando o homem viver a vinda do Senhor, aí ele vai poder dizer que foi liberto completamente do pecado. Mas por enquanto, ele diz: a graça do Senhor me auxilia para que eu vença o pecado diariamente, porque o pecado continua existindo. Se o cara teve um problema com homossexualidade, esse pecado continua existindo. Se o cara teve problema com drogas, esse problema continua existindo. Embora a graça do Senhor dê forças para ele dizer não, o homem não pode brincar com o pecado. O homem não pode enfrentar esse gigante. Muitos são soldados feridos que, se foram regenerados, vão ser restaurados um dia, porque brincaram com o pecado. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não brinquemos com o pecado. Embora saibamos que um dia, se eu estiver pecando, o Senhor vai lá e me resgata e me faz viver de novo as grandezas dEle, eu tenho que entender que o pecado tem consequências. Embora eu saiba que Deus vai me ajudar a perseverar até o fim, embora eu conheça a perseverança dos santos, embora eu saiba que o Deus que me chamou, o Deus que me regenerou, o Deus que me santifica, é aquele que vai me glorificar, no meio do caminho eu não posso viver uma vida desregrada. Porque embora Deus seja soberano, nós temos atitudes. A soberania de Deus não faz com que a gente deixe de ter atitudes. A gente tem atitude. Se você quiser sair daqui hoje e pecar, você peca. A soberania de Deus não significa dizer que as suas atitudes, todas elas estão sendo guiadas completamente, não. A soberania de Deus está dizendo o seguinte, que se você vier a pecar, Deus vai lá e te mostra o pecado e te lava pelo poder da graça. Isso é a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus não vai fazer com que você deixe de fazer isso ou fazer aquilo, não. Não é isso. Não é isso. Por isso eu tenho que fugir desse pecado que me assedia tenazmente. Não pensando somente na consequência dele, mas levando em consideração também a consequência dele. Às vezes as pessoas pensam que se viverem longe da família serão felizes. Às vezes a pessoa pensa que se arrumar outra mulher, outro homem, mais bonito, menos gordo, com cabelo, ou sei lá, serão mais felizes. O pecado nunca traz felicidade para ninguém. Nunca. Às vezes a pessoa pensa, se eu estiver no mundo, eu vou ter a liberdade que eu preciso. A liberdade que você precisa, Jesus já conquistou por ela. A liberdade que você precisa é viver essa vida com muita monotonia, de casa para a igreja, de igreja para o trabalho, do trabalho para casa.
Depois, o máximo que vai na festinha da sogra. Que coisa maravilhosa. Que rotina maravilhosa. Todo mundo alegre, feliz, os filhos cantando. Se você quer sorrir, vem com Patati. Gente, se você não acha isso uma vida feliz, eu acho. Eu sou fascinado por isso. Eu saio de casa, minha esposa testemunha, eu saio de casa glorificando a Deus. Oh Deus, muito obrigado pelos meus filhos, pela minha mulher, pela minha família. Oh, que bom, gente, que alegria, alegria da salvação. Meu Deus, que vida boa, que vida boa, que vida boa. Sair de casa 9 da manhã, ter horário para voltar para casa, ter horário para tomar o café. A vida é metódica. De vez em quando a gente inverte a ordem, vai fazer uma caminhada. De vez em quando sobra alguma coisa, você vai fazer uma viagenzinha. Que vida maravilhosa, volta. Arroz com feijão. Arroz com feijão é gostoso, irmão. Ai, pastor, estou com vontade de comer uma comida diferente. Não vai não.